Um dos temas que mais tem me chamado a atenção e mais me despertado interesse nos últimos tempos é exatamente uma discussão decorrente da minha própria formação original, como jornalista lá atrás, depois como estudioso da semiótica, das narrativas, e agora cada vez mais próximo ao ao campo da historiografia, né, ao campo acadêmico da historiografia, é exatamente a importância e a relevância da narrativa como possibilidade de escrita da história, da narrativa como um meio legítimo e valorizado, né, de escrever e refletir sobre a história. Todos nós sabemos que, durante muito tempo, a narrativa ela sempre ficou ali numa situação marginal, numa situação não muito pouco privilegiada, principalmente a partir do momento em que procurou-se entender o passado e estudar o passado a partir das grandes estruturas, a partir, né, das grandes estruturas, tanto isso diz respeito, por exemplo, a toda a historiografia de cariz marxista e depois estruturalista, ou seja, a análise acabou por se concentrar nessas grandes estruturas, classe social, nação, Estado, e o indivíduo foi posto de lado, e também a possibilidade de contar a história destes indivíduos. E isso fez com que, durante muito tempo, um dos gêneros ao qual eu mais me dedico ultimamente, que é a biografia, ficou ainda mais à margem, né, ficou ainda mais relevado a não só, eu diria, um esquecimento, mas a um estado de marginalidade mesmo, de não validade dentro do panorama da historiografia. Isso muda a partir dos anos 80 por uma série de circunstâncias, a partir dos anos 1980, talvez em decorrência um pouco da implosão dos grandes sistemas interpretativos da historiografia. Isso a gente fala, né, principalmente da crise do sistema de interpretação estruturalista, e começa-se a voltar os olhos para as subjetividades, né, para a tentativa de compreender os indivíduos, né, além inseridos dentro dessas coletividades. Então, aí há um texto, eu acho que seminal, que marca um pouco esta passagem, esta chave, esta virada de chave epistemológica, que é exatamente um texto, desculpe, de Lawrence Stone, que trabalha com a ideia da volta da narrativa, da volta dos sistemas de narração como conhecimento legítimo da história. Isso acontece ali na década de 1980, e não à toa é o momento exatamente em que o fazer biográfico, em que o estudo das biografias e a feitura das biografias começam a ganhar nova relevância dentro dos meios acadêmicos. Havia uma discussão até então, que, ao meu ver, sempre foi muito bizantina, em que a história era prerrogativa e monopólio apenas dos historiadores profissionais. E, neste momento, começa a existir uma abertura para uma transdisciplinaridade, para o empréstimo e aproximação com outras ciências, quando a história se aproxima, inclusive, da antropologia, quando há todo um movimento de distensão, né, e o que faz com que se fale ali exatamente do retorno da narrativa e da relegitimação do gênero biográfico, a partir da valorização das subjetividades, a partir da história narrativa e a partir de uma série de vertentes da historiografia que passam a valorizar não mais só as grandes estruturas, mas, por exemplo, a microhistória italiana, quando começa a trabalhar no sentido de entender como determinados episódios ou determinados indivíduos ou determinadas situações servem como modelo explicativo de questões
mais gerais, né? Então, a biografia está dentro também deste mesmo processo, deste mesmo fenômeno. E também é quando se começa a discutir o que nós chamamos hoje de história pública, ou seja, a necessidade de que o conhecimento histórico ultrapassasse os limites dos muros da universidade, dos muros acadêmicos, e passasse a tentar uma interlocução com um público mais vasto, com uma audiência mais vasta. E aí, mais uma vez, a biografia e a história narrativa se afirmam como caminhos possíveis e como caminhos eficazes para esta comunicação fora dos muros da universidade, o que logicamente, embute alguns perigos, né, e alguns riscos, e que precisam sempre estarmos atentos, né, que é, em nome dessa democratização do conhecimento, de tornar a história mais acessível, você cair em simplificações, em revisionismos, em reducionismos, e isso faz com que se abra, por acaso, um mercado editorial bastante questionável, de natureza bastante questionável, e de conteúdo e de consistência questionável, quando tenta, por exemplo, fazer livros como apelativos, como História do Brasil para quem tem pressa, ou História sem as partes chatas, ou seja, isso são contrafações de um movimento muito mais consistente, muito mais pertinente, mas é nesse caminho, é nesta perspectiva que eu tento hoje desenvolver o meu trabalho, né? Misturando um pouco, mesclando um pouco a minha formação original como jornalista, como estudioso das narrativas, dentro de um mestrado que eu fiz há algum tempo, lá na PUC de São Paulo, em comunicação e semiótica, e hoje, né, no doutoramento em História, tentando também acrescentar contribuições do método de pesquisa historiográfica a isso. E é aí que eu chego a uma série de livros cujo talvez trabalho mais conhecido seja a biografia de Getúlio Vargas, escrita em 3 volumes e publicados entre 2012 e 2014, em que eu tento exatamente aplicar, né, estas minhas reflexões na tentativa de reconstituir não a vida de Getúlio pela vida de Getúlio, mas fazer toda uma reflexão sobre o indivíduo e o contexto, né, sobre o impacto da vida pública na vida privada e vice-versa, o indivíduo e sociedade, ou seja, uma série de questões que estão ali trabalhadas de forma quase que subjacente ao texto, ou seja, um leitor mais atento, um leitor com maior repertório, um leitor com maior capacidade analítica, ele vai perceber que ali tem uma história, ali tem um problema, ali tem questões, ali tem uma hipótese, ali tem uma série de atributos típicos do texto acadêmico, mas que na narrativa eles ficam, vamos dizer assim, escondidos, eles ficam na entrelinha para que exatamente possa dialogar com este público não especializado, desse público não acadêmico, né? Então, é interessante perceber que, por exemplo, um livro como os livros da série Getúlio, que são 3 volumes, conseguiram estabelecer esse diálogo tanto com o público acadêmico, de especialistas, o livro foi resenhado em revistas científicas, foi analisado por historiadores, e, ao mesmo tempo, conseguiu, né, um relativo sucesso de público, ultrapassando ali, ou chegando próximo à casa dos 200 mil exemplares vendidos, o que seja que é possível você manter os rigores da investigação histórica e, ao mesmo tempo, buscar o prazer do texto, buscar um texto que consiga envolver o leitor e consiga, ou pelo menos tente fazer com que o leitor se sinta parte integrante dessa história e dessa narrativa. E, mais recentemente, meu último trabalho, meu trabalho mais recente, eu tento ir ainda mais fundo nessas questões, que se chama o meu livro Arrancados da Terra, que narra exatamente a história, quase, eu diria que em determinados momentos, ao consultar os documentos, me parecia que eu estava às voltas com uma história de realismo fantástico, de tão surpreendente, de tão inusitada, né, que é a história dos judeus
sefarditas, os judeus da Península Ibérica, que, pressionados pela Inquisição e pelo édito de expulsão e pela necessidade da conversão, acabam, né, muitos deles, por fugir, por se refugiar, a partir de uma grande diáspora que envolve várias localidades, desde o norte da África até o Império Otomano, a Península Itálica, mas me preocupou, sobretudo, e me chamou a atenção, e aí é o meu recorte, a cidade de Amsterdã. A cidade de Amsterdã, que naquele momento, pelo fato de ser uma economia bastante forte, com uma bolsa de valores atuante, com grandes companhias de navegação, servia como um ponto de atração natural. E muitos desses judeus portugueses, esses judeus de origem ibérica, se refugiam na Holanda, constituem uma comunidade e ali eles passam a construir uma utopia de uma Jerusalém do Norte, de uma suposta Jerusalém do Norte. O livro mostra que quando há a ocupação holandesa dos territórios que então se chamavam as capitanias do açúcar, ou seja, o equivalente em boa parte do Nordeste brasileiro atual, quando os holandeses ocupam este território, muitos desses judeus, até porque muitos deles haviam entrado em choque com a comunidade em Amsterdã, porque eram judeus que tinham, a partir de sua condição de criptojudeus, dessa situação anterior, não tinham, vamos dizer assim, uma formação nos livros sagrados, nas leis religiosas, muito aprofundado, eram o que o Joseph Kaplan fala e chama de novos judeus, judeus novos, ou seja, eram cristãos novos que tiveram que se tornar judeus novos. Muitos deles buscam, então, uma nova utopia. Em vez de a utopia da Jerusalém do Norte, eles buscam a utopia da Jerusalém dos Trópicos, principalmente ali no Recife, que foi o centro desta colonização holandesa neste período específico da história do Brasil. E lá eles podem, pela primeira vez, assumir-se como tal, assumir-se como judeus, professar a sua fé publicamente e, logicamente, participar ali de um movimento muito interessante da economia mundial, em que o Brasil era um dos pontos do grande mercado ultramarinho. O Brasil, naquele momento, estava, por meio do açúcar, fornecendo uma das principais mercadorias daquele momento do mundo moderno. Então, os judeus, esses judeus sefaditas, esses judeus ibéricos, eles estabelecem grandes rotas de navegação e grandes rotas comerciais de intercâmbio, que nós poderíamos até considerar como um primeiro grande processo de globalização da história, em que, situados na Holanda, na cosmopolita Holanda, mas ao mesmo tempo sem perder os laços com a comunidade ibérica e estabelecendo contatos com a grande diáspora, eles fazem ali grandes companhias também neste momento. Quando Portugal retoma Recife, quando Portugal retoma Pernambuco, muitos desses judeus voltam para a Holanda, retornam à Holanda, outros buscam outras possessões holandesas no Caribe, muitos que não podem, por questões financeiras, voltar ou pegar um navio, embrenham-se sertão adentro, deixando marcas muito profundas que o livro mostra e discute do judaísmo no imaginário popular nordestino, ritos estes, costumes esses, usos e costumes esses, que perderam o significado de origem, mas estão devidamente entranhados na cultura nordestina. A título de exemplo, por exemplo, basta dizer que no sertão mais profundo do Ceará, onde eu nasci, às vezes é comum que, quando morre alguém na casa, aquele bem mais precioso desta casa, que é a água, numa região ressequida e seca, ela é jogada fora, ela é deitada fora, né, porque diante da morte de um morador. Se você perguntar ao sertanejo por que faz isso, ele vai dizer que faz porque o avô dele fazia, e o avô do avô do avô dele fazia. Então, o sentido de origem deste costume, dessa tradição, se perdeu no tempo, mas continuou entranhado neste imaginário. E um outro grupo de judeus, quando
Recife é recuperada, e aí o livro discute, inclusive, todas as polêmicas historiográficas, mas alguns historiadores garantem que um grupo de 23 judeus teria saído de Recife, neste momento, em 1654, quando da recuperação dos territórios, eles teriam partido, né, para mais ao norte, e depois de uma série de peripécias que teria envolvido, inclusive, um sequestro por um navio pirata, teriam chegado a um pequeno entreposto comercial mantido pela Holanda na ilha de Manhattan, né, num local que eles chamavam de Nova Amsterdã, e que pouco depois, quando eles saem e os ingleses tomam aquele território, passará a se chamar Nova York. Então, o livro trabalha com essa história fantástica, essa história surpreendente de portugueses que, perseguidos pelas fogueiras da Inquisição, buscam refúgio na primeira economia moderna do mundo, que é Amsterdã, chegam ao Brasil, atravessam o oceano e chegam ao Brasil no momento do domínio holandês e acabam por chegar e contribuir para a formação da cidade de Nova York. Eu, nesse livro, estabeleço, ao final dele, um pós-escrito, em que, ao final da narrativa, eu levanto e ofereço ao leitor uma série de questões sobre a pertinência, né, disto e desta própria história. Será que essa história era apenas um mito de origem, alimentado, inclusive, pelo senso comum de que os judeus do Recife fundaram Nova York? Então, estabeleço ali algumas perguntas, algumas questões, não no sentido de tentar resolvê-las e tentar respondê-las em definitivo. Da mesma forma que eu não acredito que exista biografias definitivas, porque a história sempre é uma coleção de perguntas que o presente faz ao passado, e essas perguntas estão sempre em movimento, estão sempre em mutação. Da mesma forma, então, que eu não acredito em biografias definitivas, eu não acredito que é possível responder todas as perguntas que nós fazemos ao passado. Nós somos limitados pelo que os documentos ou pelo que a interpretação desses documentos nos permite. Então, nesse caso específico, eu reafirmo e reforço a minha crença de que o conhecimento da história, ou qualquer tipo de conhecimento, é baseado no ponto de interrogação, é baseado na dúvida, é baseado na incerteza, porque o conhecimento histórico é inevitavelmente falhado. Nós partimos de vestígios, de indícios, para tentar construir narrativas que tentem, inclusive, dar uma lógica a algo que é necessariamente fragmentário, que é o real. O real é, por si só, fragmentário. Uma existência de um indivíduo é necessariamente fragmentada, é estilhaçada, e com várias faces e com vários aspectos. O que nós tentamos, quando construímos a narrativa, é tentar dar uma lógica possível a isso, tomando cuidado sempre de não cair no anacronismo, de não cair no reducionismo e de não cair na ideia de que a história é linear e cronológica, quando, na realidade, ela é uma confluência de contradições em que o acaso e que os imprevistos, as hesitações e os erros estão sempre presentes. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.